Olá, eu sou Moisés Scussel e esse é o Scusselcast. Que prazer ter você aqui conosco. Antes de eu apresentar o meu convidado de hoje, eu vou te pedir para você curtir, comentar, compartilhar e, é claro, se inscrever nos nossos canais do YouTube e Spotify. Não esquece também de nos seguir nas redes sociais, Instagram e Facebook. Assim você nos motiva a continuar produzindo conteúdos legais com convidados especiais. O meu convidado de hoje é barbeiro, fotógrafo nas horas de folga e também rapper gospel. Edgar de Matos dos Santos, o Dri. Tudo bem, irmão? Tudo certo, irmão. Graças a Deus. E aí, cara, tudo certo? Tudo certo. Como é que tá a batalha? Tá bem, tô lutando, né? Dia a dia aí, trabalhando bastante. Tranquilo. Hoje nós vamos falar um pouco da tua história aqui, dos desafios, dos perrengues, dos altos e baixos, né? Tem bastante coisa aí. E tenho certeza que tem bastante coisa pra contar, né, cara? Tu é barbeiro hoje profissional, trabalha Sim. tu tem uma barbearia. Tenho uma barbearia em casa, no bairro onde eu moro, lá no Eucaliptus. E sou barbeiro há 5 anos já. Certo, Sou barbeiro e educador na área. Educador há 1 ano. certo. E o que é isso, o educador? Tu dá cursos, é pra gurizada que tá começando, é pro cara que já tem experiência e quer aprimorar? Como é que É funciona? pros dois. Eu tenho o curso completo para quem tá começando na área, né? E tenho o aperfeiçoamento, algumas técnicas, tipo, o cara quer melhorar o fade dele, que seria o degradê. Eu tenho uma técnica específica ali que, se ele quiser aprender, eu consigo passar pro cara também mais particular, assim, como se fosse Certo. um workshop, né? Certo, lá embaixo mesmo, lá Isso aí. nos eucaliptos. Mas também posso ir na barbearia da pessoa que contratar, Legal, né? cara. Legal. Mas legal. eu prefiro sempre fazer lá na barbearia mesmo. Certo, tranquilo, cara. E como é tu já, tipo, a questão da barbearia, ser barbeiro e tal, como é que tu desenvolveu isso? Tu já fazia, olhava antes, gostava? É, O que que tu fazia antes? Na verdade, eu trabalhei a vida inteira com obra, né? Meu pai, ele é pedreiro e trabalhei a vida inteira com essa questão aí da obra e trabalhei em metalúrgica, então eu sempre trabalhei em serviço pesado e sujo, né? Certo. E aí um dia eu fui numa barbearia a primeira vez e, cara, eu vi o cara limpinho, um ambiente bonito, Bacana e cheiroso, tal, assim, uns aham. quadros na parede. Eu falei, cara, que lugar tri, né? Uma música ambiente. E eu vi que o cara ganhava dinheiro, né? Falei, cara, o cara ganha bem, trabalha limpinho com o público. E aí isso me inspirou um pouco. E aí, Certo. tipo, uns 6 meses depois, um amigo meu ia abrir uma barbearia. E aí ele ia abrir só como dono, né? Tinha uns barbeiros que iam trabalhar pra ele. E aí nisso eu chamei ele, falei, cara, não precisa de alguém ali, eu queria aprender a profissão e tal. Tu não sabia nada? Não sabia nada. Só gostava do ambiente, por É, enquanto. queria sair do trabalho sujo, sabe, pra trabalhar numa coisa mais limpa, mais tranquila, menos pesada também, né? Certo. No início foi só por isso, sabe? Por querer sair do pesado, sabe? Trabalhar no sol e tudo. E aí, cara, fui lá, ele me deixou trabalhar lá, só que ele disse, cara, não posso te pagar nada, o que eu posso te fazer é pedir pros guri te ensinar, né? E aí eu fiquei 3 meses trabalhando pra eles de graça, 3 meses indo até o centro, do Eucaliptus até o centro, pra aprender a profissão. Isso é o que, uns 5, 6 anos atrás, mais ou Isso menos? aí, mais ou menos uns 6 anos Tu atrás. trabalhava com teu pai antes? Isso, E o pai trabalhava não em disse, obra. pô, tu vai me deixar na mão, cara? Não, Como é que eu vou? ele me apoiou, inclusive eu fiquei 3 meses sem salário, então ele não, sabe, foi bem de boa, assim, eu morava com ele. Já tinha, pra mim foi bem difícil, porque eu já tinha 21 anos, né? E aí, é complicado o cara trabalhando, o cara já mais velho, morando com o pai e a mãe e não ganhar nada, sabe? Certo. Não ajudar em casa. Certo. Mas ele me apoiou, aí fui, me esforcei, aprendi a profissão. 3 meses depois eu ganhei meu certificado já. Pô, bacana. E aí esse amigo que tinha abrido... Ou seja, eles te ensinavam e o certificado foram eles mesmos que te deram? Isso aí, Ah, legal. eles mesmos me deram. E depois eu ganhei um curso no Instituto Mix também. Ah, legal. Aí Aí tu começou a aprimorar a técnica. Isso, um dos gerentes do Instituto Mix era cliente do meu professor, digamos assim, né? E aí esse gerente viu meu esforço, né? Que eu tava indo todos os dias trabalhar para eles lá, não ganhava nada além do conhecimento, né? E eles não me ensinavam tipo que nem professor.
era eu ficar olhando eles fazer as coisas, sabe? Não tinha, tipo, uma aula, assim, tipo, ó, hoje nós vamos parar aqui, né, tu vai aprender isso, isso, isso. Era eu estar lá, varrendo o chão, lavando o cabelo, servindo um café, e os tempos que eu tivesse livre, eu ficar olhando o que eles faziam, sabe? Certo, foi aprendendo assim. Só olhando. Claro, quando tinha uma dúvida eu perguntava e tal, mas era mais olhar, porque eles não paravam pra me ensinar, eles tinham os clientes, né? Claro. Não era modelo, os cobaia que a gente chama, né? Certo, sim. E aí, nesses 3 meses, eu aprendi. No 4º mês, o rapaz que tinha abrido a barbearia, a gente tinha barbearia dentro de uma loja, na Provox Store, na época, aqui no centro. Era no mezanino da loja e a dona da loja tinha feito meio que um contrato com esse rapaz aí. E eu acho que ele não cumpriu com algumas coisas, ela quis que ele saísse, né? Aí quando ela quis que ele saísse, ela chamou eu e o Lucas, que era o outro barbeiro, e falou, ó, eu vou mandar o Rodrigo, na época, ir embora, porque não tá sendo cumprido com alguns contratos que a gente fez, alguns acordos, né? Mas eu queria manter a barbearia aqui. E aí ela pegou o Lucas como sócio dela, montou uma barbearia da loja mesmo, que a loja era Provox Store, e ela montou a Que Barber. E aí, nisso, eu virei barbeiro mesmo. Daí eu assumi Era uma tu cadeira e o teu e tal. parceiro ali, Isso o aí. Lucas. O Lucas daí virou sócio e eu virei funcionário deles. Pô, legal, cara. Daí fiquei 9 meses lá trabalhando pra eles. No 9º mês eu decidi que já sabia, né? Falei, agora eu já sou barbeiro mesmo, né? E aí abri a barbearia ali na vila mesmo, Ali mesmo. na garagem da casa do meu pai mesmo. Bacana. Aí depois Tá fui lá até melhorando. hoje. Tá na garagem Isso. lá. Agora eu mudei, né? Fiz uma salinha e tal. Mas no começo foi bem na garagem ali mesmo. Pô, bacana, cara. Cobrava R$ 15 o corte ali. Quanto é que tá o corte hoje? Hoje tá 30. Ó, já dá pra dar uma melhorada no... Eu cobro um pouco menos ainda do que a maioria aí das barbearias que a gente vê, porque eu não pago aluguel, A né? gente fala barbeiro, mas tu faz barba e cabelo também. Isso aí. É o completão, né? Completo. O que eu mais faço é cabelo, na verdade. Certo. Barba é poucos que tem. Eu faço cabelo e barba, mas a maioria é só o cabelo. Tá certo. Tu tá casado, né, cara? Sim. Tem uma menina? Uma menina. A Louise. 2 meses. Vai fazer 2 anos. 2 anos, desculpa, 2 anos. Vai fazer 2 anos agora em dia 3. Faz tempo que tu tá casado? Faz 4 anos que eu tô 4 casado. anos, cara. Legal, legal. Sabe que eu vejo teu material nas redes sociais aí, no Instagram, principalmente, né? Tem muito clipe ali do rap, tem algumas coisas envolvendo a questão da barbearia também, né? E tu fala muito nas músicas, principalmente do passado, né, cara? Sim. Teu passado e tal. E o que a gente vê, e como é bacana, né? As pessoas... quando elas têm um passado com o qual elas mesmas não concordam, né? É tomar atitudes no sentido de mudar isso, né? De partir para uma outra, de buscar um outro caminho, né, cara? Vamos falar um pouco desse teu passado aí, Sim, cara. Nós comentamos em off também sobre isso, né? Antes de gravar. Gostaria que tu falasse um pouco, cara, da adolescência, como é que era. Cara, na verdade, assim, a minha adolescência, a minha infância, eu sempre trabalhei muito, sabe? Vem de uma infância bem pobre, assim. A gente morava num... Tu nasceu nos Eucaliptos? Isso aí. Tá. E a gente morava, na época, o Eucaliptos não tinha nem rua, era só esgoto, assim. Eu morava na beira de um esgoto, assim, não tinha nem banheiro. A gente tinha aquelas patentes na época. Lembro até hoje, eu era bem pequenininho, mas ainda lembro. Então, vim de uma infância bem, bem humilde mesmo. E aí, na adolescência, sempre trabalhei com meu pai, né? Então... Sempre acompanhando teu pai. Sempre acompanhei ele. Desde pequeno, porque não tinha onde me deixar, então, com 7 anos eu ia pra obra com ele já, né? Nesse tempo tu não estudava? Já estudava e trabalhava. Chegava em casa, daí eu ia trabalhar com ele. Aí, 11 anos, já vendia picolé, catava latinha. Comecei desde cedo a trabalhar, assim. E até os 18 anos eu sempre fui certinho, trabalhador, corria atrás, comprei carro, sabe? Fui um dos primeiros dos meus amigos, assim, na idade, né? De 18 anos, comprar um carro. Então sempre fui um cara pra frente, assim, né? E aí, ali com meus 20, assim, que eu comecei a ir pra esse lado, assim, de querer me envolver. Porque até então, minha vida inteira eu só trabalhei no pesado, né? Além de estudar e tal. Só que eu não era muito bom na escola, né? Então eu acabei uma época da vida até largando a escola pra ficar só no trabalho. Na época, hoje eu terminei os estudos, mas na época eu parei na 8ª série, assim, Certo. Fui trabalhar. E aí, nisso, com 21, mais ou menos, eu comecei a querer sair da casa do meu pai, né?
E aí eu fui sair Hoje tu não e... mora mais com ele, não? Não. Não, tem... Daí fui sair e eu decidi que não queria mais trabalhar aquelas em obra, trabalhar no... Quando eu saí eu era metalúrgico na época. Daí eu tava trabalhando nas metalúrgicas também, eu era soldador. Falei, cara, eu não quero mais essa vida assim, sabe? Porque eu tinha, na verdade, meus amigos, a maioria deles, eles tinham um envolvimento, assim, sabe? Com alguma coisa. Ou com o tráfico, ou com roubo. E esses caras eles tinham até menos que eu, às vezes. Mas eles tinham uma vida muito boa, sabe? Porque eles estavam sempre em casa, sempre rindo, assim, sempre saindo, Na festa, bebendo, isso aí. umas roupas melhores, né? E aí eu comecei a me questionar muito, cara, eu trabalho, não tenho o que os caras têm. E, enfim, coisa de moleque, né? Tinha 21 anos. E aí eu comecei a meio que moldar uns dois caras, assim, que são meus primos, inclusive. Um, ele era do... Ele não tá mais no crime, né? Mas ele era na época do roubo, né? Um 55, ele era um cara que entrava nas casas, levava tudo e ninguém achava, né? Pô. É um cara, assim, que ele foi preso, assim, tipo, depois de muitos anos, assim. Porque ele viveu muito tempo fazendo isso e ninguém pegava ele, sabe? Daí eu comecei a modelar ele, assim, falei, cara, esse meu primo aí, eu achava ele o cara, O né? máximo. Porque, tipo, ele era um cara marrentão, assim, tipo... Sabe aquele cara poucas ideias, assim, que todo mundo respeita, assim, sabe? E, ao mesmo tempo, ele fazia as coisas dele ali e ninguém nunca pegava ele. Eu achava ele o cara, assim. E aí eu tinha um outro primo, que eles são irmãos, inclusive, né? Que dele era do tráfico. Daí esse, tipo, ele era o ostentação, sabe? Ele era o cara que andava já com o carro rebaixado, que andava com as roupas de marca, assim. E eu modelava esses dois caras, um pelo que ele usava, pelo que ele tinha, e o outro pelo jeito que ele era, assim, né? Certo. Tipo, Tu tinha muita convivência com eles isso. também. E eu andava sempre com eles. Daí eu comecei a querer me envolver, sabe? Querer a participar junto. Daí eu, como eu dirigia, sempre dirigi muito bem, os caras começaram a querer me levar dirigindo, né? Então eu levava os caras pro roubo, no caso, né? Ah, nós vamos entrar numa casa tal lá em tal cidade. Eu levava os caras lá, deixava eles na frente, saía, e aí, voltava a quando buscar eles me depois. ligavam, eu voltava lá já pra carregar as coisas, né? Certo. E por quase um ano eu vivi assim. E aí, nisso, eu comecei a vender umas drogas também. Pra um outro cara, um outro traficante da época lá do bairro. Na época, o Eucaliptus tinha vários traficantes, assim, sabe? Não tinha essa questão de facção que tem hoje, né? Na época, cada um fazia o seu corre, digamos assim, né? Tinha uma boca, por exemplo, na entrada do bairro, tinha outra lá no final, tinha outra no meio, sabe? Era meio que cada um fazia os seus, assim. E não Cada tinha um essa... respeita. tinha o respeito, Tinha o não respeito tinha entre disputa. eles. Aí tinha o cara que vendia só a maconha, por exemplo, tinha o outro que vendia só a cocaína, enfim. E aí eu comecei a vender com cocaína com esse cara aí. E aí eu era, cabeça de lata do cara, né? Tipo, vendia pra ele e tal. E só que tava muito fraco o movimento dele, assim, na época. E aí ele me tirou, né? Ele falou, cara, tu tá começando agora aí, se eu precisar tirar alguém vai ter que ser tu, né? Que eu tenho os outros rapazes que estão trabalhando pra mim e não posso tirar os caras, né? E tá muito fraco e tal. Daí ele me tirou. Aí nisso eu peguei esse meu primo ali, vendi um celular pra ele na época, ele me deu uma quantidade de droga ali. Daí eu comecei a querer eu ser o O traficante. teu negócio. E aí foi a pior burrice que eu fiz, assim, depois deu uma semana, os caras foram na minha casa, porque eu tava vendendo ainda com os clientes do cara, digamos assim, né? Que ainda as pessoas não sabiam que eu tinha Os caras do saído. outro ponto foram na tua casa e disseram, tá, e aí? Na verdade, do mesmo ponto que eu trabalhei. Entendi. Porque daí o que aconteceu? O pessoal ia na minha casa pegar droga, achando que eu ainda tava vendendo pra ele. Entendi. E eu não contava que não era, né? Falava pras pessoas, eu não falava nada, mas era a minha, né? Aí eu acabei sofrendo meio que uma represália, assim, deles, né? Só que bem de boa, assim, nunca não fizeram nada. Aí só vieram, conversaram comigo e tal. Tava morando com o pai nessa época? Não, aí? já tinha saído. Tava na tua... Isso aí. Tua casa. Eu saí principalmente porque meu pai nunca quer aceitar, né? Meu pai não... E o Sempre pai foi um sabia cara... nessa época? E depois ele, com o tempo, ele foi descobrindo, né? descobrindo. Mas no começo ele não sabia. Eu só saí de casa, assim, não contei nada o porquê, só saí. E aí depois ele descobriu, né? Alguém chegou nele e falou, cara, eu vi teu filho vendendo droga. E pra ele foi
Chegou a ser preso nesse período? Não, nunca fui preso. Porque eu larguei, teve batida, né? Lá, isso tu não chegou? Não, também não. Eu quase fui algumas vezes, uma vez na verdade, assim. A gente foi fazer um roubo, na época em uma borracharia, se eu não me engano. E aí a gente tava, só que atrás dessa borracharia tinha meio que uma floresta, assim, sabe? E aí a polícia bateu no local, cercou todo o local, só que a gente conseguiu fugir pro mato, né? Pô. E aí eu lembro que na época eu deitei no chão, assim, porque tava as lanternas na nossa direção, né? Noite. E aí eu deitei no chão e eu lembro que um policial veio, assim, ficou 1 metro de mim, assim, mais ou menos. Não chegou a ver. Só que ele não me viu. Ele com a lanterna apontando lá pro fundo, assim, né? E eu tava quase aqui nos pés deles. Poxa vida. Aquela vez que foi a primeira vez que eu falei com Deus, eu acho. Porque eu até então, cresci na igreja católica, assim, mas nunca fui de religião, de nada, né? Ia só pra ir na missa, digamos assim, né? E eu acho que aquela vez foi a primeira vez que eu fiz uma oração, assim. Eu tava deitado, eu lembro que eu falei, Deus, se o Senhor me tirar daqui, eu nunca mais vou roubar. Porque eu achei que ou ia morrer ou ia ser preso, né? Que imagina um policial sozinho com um bandido de noite, assim, no meio do mato, né? Daí, enfim, eu acabei... Isso aí, depois desse período que eu comecei a vender droga ali, daí eu sofri essa represália, eu parei. E aí eu continuei só com os roubos ali. Mas eu era o cara que só dirigia, digamos assim, né? Sim. E foi mais ou menos uns 2 anos assim, fazendo. Daí eu comecei a trabalhar de novo. E aí, tipo, dia de chuva a gente saía fazer alguma coisa. Nessa época tu já tava trabalhando na barbearia? Não, ainda não. Ainda não. E aí, quando deu, tipo, uns 2 anos, assim, da gente vivendo assim, teve uma noite que a gente saiu roubar. A gente roubou carro, som, um monte de coisa. No dia seguinte, a gente colocou umas rodas que a gente tinha feito, os roubos num carro de um amigo, e as rodas desse amigo a gente colocou no carro do outro. E esse outro aí, ele tava tirando foto do carro dele, um moleque de 13 anos chegou nas costas dele e atirou nele. Puxa vida. Deu 4 tiros nele. E aí ele morreu no caminho pro hospital, aqui assim. Em Bento, isso? Aqui em Bento. Pô. Ele tinha 21 anos. Eu também tinha 21 na época. Tu tava junto ali na hora Eu tava junto 5 minutos antes. A história, assim, a gente passou, tipo, a noite inteira junto, fazendo os crimes, né? Durante o dia, a gente passou o dia inteiro junto. E aí, no final da tarde, a gente tava bebendo, assim, na beira da rua. E, na época, eu namorava uma menina que morava na entrada do bairro ali. E isso foi lá embaixo, bem no meio ali do bairro. E aí ali perto do salão da igreja ali? Bem no meio, assim, quando desce pro salão, antes de descer pro salão. E aí, inclusive eu moro ali. Eu chamei ele e falei, cara, me leva lá na Maria, que era na época a minha namorada. Me leva lá na Maria, lá que eu preciso ir lá, né? E aí eu vou me aquietar agora, vou pra casa dela, vou ficar lá essa noite aí. E aí ele pegou, ele tinha estacionado, recente estacionado o carro, assim, desligado o carro. Aí ele pegou, ligou o carro de novo, tirou da vaga ali que ele tinha estacionado, eu entrei. Porque o meu carro eu não queria subir com o meu, porque eu acabava tendo que deixar na rua, né? E aí, então ele me deu uma carona até ali em cima. E aí a gente se despediu, ele desceu. Eu entrei na casa dela, deu uns 5 minutos, eu escutei os tiros, né? E aí eu lembro que eu até falei pra ela na época, eu disse, cara, acho que foi alguma coisa com os meninos lá embaixo, porque... A gente tava o dia inteiro bebendo, bloqueando lá, sabe? Daí a motivação desse outro menino matar ele? Foi brincadeira, assim, tipo... esse meu amigo meio que fez uma brincadeira com ele, assim. Não gostou? E eu acho que o menino tinha usado umas drogas e tal. Mas, cara, era um menino de 13 anos. E, inclusive, esse menino foi embora depois, nunca mais soube dele. Então, esses testemunhos, cara, claro que tudo isso serve para tu mostrar para outras pessoas o caminho que elas não devem seguir, Sim. né? E esse testemunho tu fala de boa, assim, hoje na igreja? Ou fala de boa, bem abertamente, assim. Falo, porque eu quero mostrar para as pessoas que, cara, eu já vivi essa vida aí, sabe? E não é como eu pensava que era, sabe? Porque eu entrei nessa vida achando que era 1000 maravilhas, né? Lembra que eu falei que eu trabalhava, tinha tudo, e eu olhava os caras... E aí, depois que eu entrei, que eu vi que, cara, eu passei mais necessidade no crime do que quando eu trabalhava. Necessidade, aperto, medo... Aperto, medo... Culpa, não tinha aquela história de culpa? Tinha, poxa, tinha. Porque, pô, cara, imagina tu chega na tua casa assim, a gente começa a dividir as coisas, aí tu olha assim, pô, meu, isso aí era de alguém, né, cara? Tipo,
Tipo, imagina se entrasse na minha casa e levasse minhas coisas. Então, tipo, hoje, se alguém entra na minha barbearia, leva meu material, sabe? Pois é. Então, cara, na época, eu não sentia tanta culpa assim, porque eu tava dentro do negócio, né? Mas depois, refletindo, quando eu saí, principalmente, assim, eu fui ver que o quão ruim isso é, né? E as atitudes que eu tava tomando. Me arrependo muito disso, sabe? E, como eu falei, graças a Deus, nunca fui preso. Mas quando esse amigo faleceu aí, na época eu bebia muito, assim, nunca fui usuário de droga, assim. Certo. Cheguei a, tipo, experimentar, assim, às vezes tava com algum amigo que tava fumando, eu pegava, fumava também, mas não era viciado em nada, assim. O meu negócio era beber. Daí eu lembro que a gente foi no velório dele, e eu saí do velório, assim, e falei pra mim mesmo, assim, olhei pra cima e falei, cara, eu vou largar esses caras aí, vou largar essa vida. Ele não morreu por causa do crime, né? Ele morreu por causa de uma brincadeira que ele fez com o cara errado, assim, né? Mas aquilo me fez abrir o olho, sabe? Meio que deu um choque de realidade. Falei, cara, eu tava junto com o cara, assim, o dia inteiro, ele tava dentro do carro Era um com amigo, ele. era um cara próximo a ti. E tava dentro do carro com ele minutos antes, sabe? Podia ter morrido junto só por estar com os caras errados na hora errada, sabe? Certo. E aí eu acabei decidindo sair fora disso aí. Só que quando eu decidi sair, os meus amigos era só disso, sabe? A galera que eu andava, ou... Eu ia te pedir, não, os caras não te condenaram dizendo assim, poxa, cara, tava aqui com a gente, agora Sim. não. Não, pior que não, assim, Não, foi de boa. Foi bem tranquilo sobre isso aí. Inclusive depois todo mundo meio que se abriu, assim, sabe? Esse rapaz que morreu era um dos caras que tava junto. A gente era tipo uns 4, 5, assim, que tava sempre fazendo... Saía, tipo, geralmente em 4, né? Um dirigia, que era eu, 3 entravam um ficava na rua, por exemplo, e 2 entravam na casa. Entendi. Né? E então, ele era um dos 4 aí, sabe? E aí, quando ele morreu, assim, eu daí decidi me abrir, o outro já arrumou uma namorada também, já meio que se aquietou também. Daí, o outro era o meu primo, então ele também meio que foi dando... E hoje ele largou tudo também, sabe? Trabalha, ele é mecânico. Legal, cara. E aí quando eu decidi largar, só que na época ainda esses amigos aí eu meio que quis me afastar um pouco, sabe? Mantive a amizade, mantenho até hoje com todos, mas meio que me afastei, assim, parei de sair, parei de beber por conta própria, assim, decidi não beber mais. Daí tava morando sozinho, né? E aí na época eu terminei o relacionamento que eu tinha, já fazia 1 ano que eu tava com aquela menina, a gente acabou terminando. Aí eu perdi meu carro, e aí eu tava, tipo, sem minha família, porque meu pai não falava comigo, porque ele descobriu dos crimes. Eu tava sem meus amigos, tava sem namorar, sem meu carro. Daí eu tinha perdido o emprego. Tava com a vida, assim, ó, destruída, assim, né? E eu tinha decidido parar de beber, então, sabe, eu não tinha refúgio nenhum, sabe? Nem no álcool, por exemplo, né? Que geralmente quando a pessoa Vai tem um buscar problema, vai beber, né? Escape ali. E eu nem isso, assim, eu comecei a ter depressão daí. Comecei a querer morrer, sabe? Vocês podem falar isso aí abertamente, tipo, Claro. no vídeo, assim, né? Claro. Mas eu queria cometer suicídio, assim, na época. Tipo, tava numa fase, assim, que, sabe, parecia que tudo caiu, sabe? Assim, que eu tava aqui, assim, meio que tomei uma rasteira da vida, assim. Eu me vi sozinho, assim, sem amigos, sem família, sem namorada, sem minhas coisas. Eu tinha vendido o meu carro, perdi pro guincho e depois tive que vender pra pagar as dívidas e tal. E aí, cara, foi terrível, assim, um momento. Daí eu lembro que eu decidi, sozinho de novo, me levantar, sabe? Falei, cara, eu consegui largar as drogas, consegui largar o álcool, né? Consegui largar o crime, então agora eu vou tentar largar essa depressão aí que tá me dando, né? Vou me levantar. Aí eu treinei Muay Thai desde 2012. Eu sou campeão gaúcho de Muay Thai e tudo. Não sabia, cara. Pô. E aí daí na época, na verdade, eu fui campeão gaúcho, daí eu decidi voltar a treinar e tal. Tinha sido expulso 1 ano antes da academia porque eu tinha me envolvido numa briga e o meu mestre, o Eduardo Veríssimo, ele é bem rígido com isso, sabe? A gente não pode bater em ninguém na rua, né? A não ser que se for pra se defender, na verdade. Foi na rua mesmo. Foi na frente de uma escola, assim, eu acabei batendo assim num cara. O cara até era maior que eu na época, só que eu era atleta, né? E ficou bem machucado o cara, assim. Na época a família fez BO, foram lá na academia denunciar, enfim. E aí eu tava 1 ano já afastado da academia, eu fui lá, chorei na frente do mestre lá, falei, mestre, eu preciso voltar a treinar, eu tô passando um momento difícil e tal.
não tinha nem dinheiro para pagar. O Eduardo, ele me deu passe livre lá para me treinar, sabe? Bacana. De graça. Ele falou, ó, uma vez por semana dá uma varrida aí no tatame, tá tudo certo, pode treinar. E aí eu comecei a treinar, daí voltei a competir, daí fui campeão. Comecei a meio que me erguer de novo, né? E nisso eu fui fazer academia, eu quis comprar umas roupas mais de academia, né? Comprei uma camiseta e essa camiseta, logo que eu fui botar a primeira vez, ela rasgou. E aí eu levei numa costureira. E essa costureira falou de Jesus pra mim. E aí, cara, eu tava assim na casa dela. Mas ela sabia da tua história ou não? Não, nada a ver? Eu nem me conhecia. Eu entrei lá, assim, ela pediu se eu tava bem, eu falei que sim. Daí ela falou, cara, eu não tô te sentindo tão bem assim, não sei o quê. Eu senti no coração de falar de Jesus pra ti, né? Eu posso falar? Daí tava passando o programa do R.R. Soares na TV. E ela vai na graça de Deus, né? Uma senhorinha ela brilha o olho dela, assim, quando ela me vê no culto, né? Porque eu sou o maior orgulho dela. É a igreja assim. Que tu congrega hoje. Isso aí. Graça de Deus. É onde é essa? A graça é aqui no centro. Como é que é o nome da rua agora? Me fugiu o nome da rua. Mas enfim, é bem no centrão ali. Bem na esquina do antigo Mercado Paulazzi, hoje tem uma academia do Sesc ali. Sei, subindo ali, isso, né? Uma ruazinha bem ali. Sei. E aí ela me convidou pra ir no culto, falou, vou nessa igreja aí, tem uma aqui em Bento e tal. Se tu quiser, isso foi numa quinta, se tu quiser ir comigo e tal, eu te levo lá. Daí no domingo de manhã. Eu fui lá, falei, não, eu vou. Foi, cara. Fui com ela lá. A gente foi a pé ali do Eucalipto. É uma senhorinha bem velhinha. Ela era lá de baixo, a senhora. E aí fui a pé, ela mora bem na entrada ali do bairro ali. E aí eu fui com ela no culto, gostei do culto, assim, sabe? Não tinha sentido nada diferente ainda, mas gostei, sabe? Daí, na hora de sair, um obreiro me chamou e disse, cara, tem um culto dos jovens também aí, que a gente tem todo sábado. E tem um cara que tu vai gostar, tu gosta de música, de rap? Eu falei que sim. Ele disse, tem um cara, o William, que é o WMC, é um cara do rap gospel também. Aqui de Bento. De Bento também. Ele congrega aí com nós e tal, né? E tu vai gostar dele, cara, se tu gosta de rap aí, é um cara bem bacana. Daí no sábado eu fui de novo. Aí conheci esse William aí, e o William, ele ia cantar num evento. E aí ele falou pra mim, cara, eu vou cantar numa vigília, nem sabia o que era vigília na época, eu tava recém indo pra igreja, né? Tava começando ali. E aí eu vou cantar numa vigília, tu quiser, eu te levo lá. Pode dormir na minha casa depois e tal, né? E eu era sozinho, não tinha ninguém, né? Falei, não, vou lá contigo, cara. Aí eu fui nessa vigília, eu aceitei Jesus. Pô, foi rapidão, assim, foi... meio que um mês, assim, do primeiro dia que eu fui até essa vigília, assim, eu aceitei Jesus. Eu tava lá, tinha os caras do rap, tinha o Mano Natu de Caxias, que era um cara mais já agora ele tá lá em São Paulo, né? Ele mora em Caxias, mas tá sempre viajando, assim. Um cara que já tá do rap gospel aqui da Serra, que é o mais forte, assim, digamos assim, né? E aí, na época, eu comecei a ouvir as músicas desses caras, assim. Comecei a acompanhar essa cena do rap cristão, que até então eu nem conhecia, né? E aí, convertido... Tem espaço pro rap cristão, cara? Tem. Aqui, no estado, no país? Porque tu ouve muito o gospel... Se eu posso chamar de tradicional, assim, né? Aquelas músicas com violão, tal, bateria. O rap, pessoalmente, até conhecer o teu trabalho, eu não ouvia falar muito. Aí eu comecei a ver que tem bastante iniciativa, então tem espaço para isso, cara. Tem bastante, cara. Tá aumentando, sabe? Certo. Eu vejo, assim, que logo que eu comecei pra hoje, tá bem melhor a cena. Te apresenta assim. Na igreja essa que tu congrega hoje? Já me apresentei. Eu não sou membro de banda, assim, da música. Entendi. Mas já teve eventos que eles me convidaram pra cantar. Em outras igrejas também? Em outras igrejas também. Mais em outras igreas, na verdade. Legal, cara. A minha igreja, assim, quando tem um evento de jovens, alguma coisa assim, que dá pra encaixar um rap, assim, eles me colocam. Cara. Legal. Mas a nossa igreja, ela é mais tradicional também, né? Isso, exato. E aí eles deixam, né? Inclusive já cantei acho que uns 5 eventos da igreja grande, assim, sabe? Porque a igreja, ela é mundial, né? Claro. Aí tem no estado inteiro. Certo. Aí às vezes se reúne, eu já cantei numa... Normalmente é nos grupos de jovens. Isso. Mas já cantei em culto de domingo, já. Já abri o culto de domingo cantando Mais Que Vencedor, que é aquela música que tá no NB Notícias lá. Certo. Tô aqui pra todo mundo ver e acreditar que qualquer pessoa pode vir a mudar. Obrigado por me abençoar.
Com o mic na mão, com cada letra, com cada refrão. Hoje com o rap eu levo paz pros meus irmãos. E a paz é Cristo, meu Cristo vivo, mais que vencedor. Entre os tais me identifico, na levada prossigo ao mestre bendigo. Eu dou glória ao Pai, também dou glória ao Filho. E agora te convido a louvar comigo. Ergue as mãos pro alto, só quem é mais que vencedor em Cristo. Meu Jesus, Salvador, que me fez vencedor. Meu Jesus, Salvador, que me fez vencedor. E daí na época eu aceitei Jesus ali, e logo via que as músicas dos caras falavam de um passado, de um testemunho e tudo mais. Eu falei, cara, eu tenho um testemunho aí, né? E eu sempre amei o rap, sempre, desde criança eu cresci ouvindo rap. Sim. Eu só não sabia dessa cena mais cristã aí, né? Mas do rap normal, assim, o secular, digamos assim, eu sempre ouvi. E aí eu comecei a escrever em casa, assim, escrevi a primeira música que era mais... Agradeço pela transformação, que daí depois virou o nome do meu álbum e tudo mais, que era eu contando meu testemunho. A música só falava do meu testemunho, assim, que eu saí a roubar, que eu briguei, sabe? Essas coisinhas bem simples a música. Peguei uma base da internet mesmo e escrevi. Daí depois, quando eu fui me profissionalizando, né, fui entendendo melhor, eu fui lá e regravei, daí fui no estúdio de novo, daí mandei o cara produzir um beat especial pra música e tudo mais. E aí fui gravando. E nesse período fui cantando nas igrejas, né? Certo. Daí fui virando Dri, né? E Dri significa, inclusive, o pessoal, a maioria não sabe, mas Dri tem um significado, que é Deus resgata, edifica e exalta. Olha só. Eu achei, também não deixa de ser, acho que um diminutivo da palavra Edgar, né? Mas eu não sabia que tinha essa significação aí, cara. Deus resgata, edifica e exalta. Eu me sinto resgatado por Deus, edificado, né? Que daí teve esse período da igreja, assim, de eu ir aprendendo e tudo mais. Eu fui aprendendo desde, tipo, conhecer uma pessoa que eu achei legal na igreja, e daí o pastor, que na igreja a gente tem que orar pela pessoa, essas coisas eu não entendia, sabe? Aí desde, tipo, a questão do louvor, as letras, o que eu podia, o que eu não podia... enfim, fui sendo edificado ali, né? E depois eu me senti exaltado pela questão de, lançar um clipe. Fui um dos primeiros a lançar um clipe em Bento Gonçalves, sabe? E lançar clipe, ser ouvido pelas pessoas, né? Certo. Hoje eu tá aqui num podcast, eu era um cara do Eucalipto ali que ninguém conhecia. Só conhecia talvez por ser um cara ruim, né? Que fazia besteira. Aí hoje eu tô aqui fazendo uma live, né? Fazendo uma live não, gravando um episódio. E sendo ouvido talvez por, sei lá, milhares de pessoas, às vezes, tanto nas minhas plataformas, quanto já dei entrevista, já tem música minha que tocou na TV. Que bacana, cara. Então eu me sinto exaltado por isso, sabe? Por ser ouvido, assim. Certo. Deus me dá a oportunidade de falar. Cara, o objetivo de produzir esse podcast é justamente esse, é tu dar voz, é tu dar vez, é tu mostrar o trabalho de muita gente. Claro, hoje as redes sociais elas permitem que tu mostre o teu trabalho, que tu desenvolva, que tu apresente, mas é conversar um pouco mais sobre isso, né? Entender. Os convidados que vêm para cá é justamente no sentido de, claro, tu vai exaltar, tu vai mostrar o trabalho da pessoa, mas é entender como foi, né, a construção desse caminho, as dificuldades. Poxa, e tu tem, te ouvindo falar, tu teve muita dificuldade, muito tropeço, né? Sim. E teve que levantar, né? Isso aí serve como testemunho para que outras pessoas que hoje talvez não estejam num caminho bom, ou num caminho que elas mesmas não aprovem, que elas digam, poxa, tem um cara lá que a vida dele mudou, ele mudou através de Deus, né? Isso aí. Eu na verdade, eu fui por questão de querer mesmo, né, pra esse caminho. Mas eu não julgo todo mundo que tá nesse caminho, sabe? Porque eu, por exemplo, sendo barbeiro no bairro ali, já chegou criança de, tipo, 6 anos de idade e pediu pra desenhar uma arma na cabeça. Tipo, faz uma pistola aqui. E aí, aqui. cara, nessa hora aí? Aí eu falo, cara, não sei fazer e tal, sabe?
pra não ter que fazer, né? E eu, por que tu quer fazer? Ah, eu gosto, não sei o quê. Cara, uma criança... Mas por quê? Porque essa criança tem o pai que tá preso, a mãe que tá namorando com um cara que é do crime, sabe? É tipo... A criança cresce vendo tudo isso. Pra ela, tudo isso, pra ela, a normal, polícia digamos é assim. errado, os caras... Então, geralmente essa criança vai se tornar no futuro um possível bandido também, sabe? Então, eu não julgo assim o cara que tá no crime, porque às vezes o cara que tá no crime não é que ele não teve oportunidades, porque eu acho que oportunidade tem pra mundo te tem, mudar, né? claro. E eu sou a prova disso, né? Mas às vezes o cara cresce num ambiente que, tipo, tudo puxa ele pra ser daquilo, sabe? Muitas vezes é a convivência, né, cara? É a convivência. É aquilo que falam, né? Tu é, tipo, um pouco das 5 pessoas que tu convive, né? Eu convivi com meu pai, com os amigos dele, eu sempre fui trabalhador. Quando eu comecei a querer ter os meus amigos ali, quando eu tava dentro do crime já, né? Então, tipo, eu acho que um pouco é influência, né? O cara é influenciado também por pessoas erradas. Eu acho que falta um pouco de ter mais cultura dentro dos bairros, sabe? Mais esporte dentro dos bairros. Porque, por exemplo, lá no Eucaliptus, que é um bairro mais pequeno da cidade, falta muito isso, sabe? Ter um Muay Thai, um Jiu-Jitsu ali. Lá na comunidade mesmo. Até já teve, assim, mas não se manteve, sabe? Não se manteve. Sei lá, algum incentivo à cultura, assim, diferente, sabe? No bairro. Eu acho que falta um pouco, né? Então a criançada, tipo, cresce vendo os criminosos, digamos assim, como heróis, né? Até hoje, assim, eu olho, assim, eu fico vendo o quanto o pessoal meio que puxa o saco dos caras, sabe? Eu tenho vários clientes que são do embolamento, assim, né? E aí eu acabo conversando com todo tipo de pessoa, né? Desde o cara mais grandão que tem ali, desde o do menor, desde do trabalhador, enfim, converso com todo mundo, né? E, cara, existe tipo meio que uma idolatria nos caras, assim, sabe? E aí a juventude e os jovens crescem meio que... Até a música hoje tá puxando pra esse lado, né? O funk, o próprio rap mesmo. né, cara? Os caras idolatram muito, né, o crime. E meio que a juventude tá crescendo assim como... meio que idolatrando isso, sabe? O que é bacana é isso aí. Cara, tu tem assim o lance do cara que chega até ti e tu tenta mudar a realidade dele, dizer, cara, não vai por aí, muda, repensa a tua vida. Tu consegue fazer isso, cara? Ou fica numa maneira mais, tu fica com receio de falar e tal? Se o cara me dá a brecha pra falar, assim, eu até falo algumas coisas, sabe? Porque, por exemplo, já tem cara que tá no crime, por exemplo, que tá desviado da igreja, por exemplo. Tem cara que dá uma brecha, assim, de, tipo, conversar, né? Às vezes eu até queria largar e tal, só que não consigo. Aí eu tento dar uns conselhos, né? Mas eu não me meto, sabe? Certo. Porque eu acho que, e principalmente hoje, assim, com a questão de facção e tudo que tem, assim, Tem que ter o cara tem que ter um cuidado, assim, Claro. do que o cara vai falar. Claro, sem dúvida. Porque qualquer interpretação errada, assim, pode te dar uma represália, né? Eu sou pai, né, meu? Certo. A minha vida, assim, eu prezo muito, mas eu prezo mais pela minha família, assim, sabe? Eu fico pensando, pô, se eu partir desse mundão aí, vou deixar minha filha como, sabe? Então, tipo, eu tenho muito cuidado com o que eu vou falar com os caras, assim, sabe? Então eu tento manter amizade com todo mundo, Certo. atendo todo mundo de igual para igual. E o pessoal me respeita muito, assim. Que bom, porque cara. eles sabem que eu sou da igreja, então eles dentro da minha barbearia, eles já mudam até a conversa deles, sabe? Eles já não vêm falando besteira ali, não vêm falando palavrão, não vêm falando de mulherada, de festa, sabe? Os caras, eles chegam e parece que eles entram na barbearia já... É o clima, né? Já muda. Ali onde tem Deus, o mal não entra. Os né? caras, eles respeitam muito, assim. Inclusive, muitos já quiseram me ajudar, ou já me ajudaram. Questão de patrocínio. Teve vezes que eu pedi patrocínio, nenhum empresário de Bento me apoiou. Aí o cara lá dentro do presídio mandou mensagem para um outro, que mandou pro outro, disse, ó, manda um valorzinho para aquele cara ali que ele merece. E aí, tipo... Como é que eu vou julgar os caras, sabe? Como é que eu vou
que os caras eles têm um temor a Deus, sabe? Eles têm muito temor a Deus. E eles preferem ajudar muito mais aquele cara que tá seguindo a Deus do que o próprio funcionário deles, digamos assim. Às vezes os caras têm um cara que vende droga pra ele e aí tem o Dri lá que faz um trabalho bem bacana ali. Aí ele prefere ajudar o Dri do que o cara que... porque eu acho que tem esse temor a Deus, eles têm fé, sabe? Mesmo desviados têm a noção, né? Eles acreditam muito em Deus, assim. Então é a questão do cara conversar, sabe? Eu já tive testemunhos muito fortes, assim, de tipo, o cara, eu lançar uma música, essa música, inclusive, que tá no NB Notícias, Mais Que Vencedor, eu tava querendo largar do rap, tipo, eu tava meio desanimado, assim, que eu tinha lançado um som que deu uma repercussão ruim, assim. E aí eu falando com Deus, eu disse, Deus, eu vou largar desse negócio de rap aí e tal. Falando com nem eu tô falando aqui, né? Olhando pra parede, assim, vou largar e tal. Eu recebi uma notificação no celular, fui olhar, era um rapaz de Caxias do Sul dizendo, cara, tava ouvindo tua música aqui, meu, e eu desisti de me matar. E por causa da tua música eu tive ânimo na vida de novo. E aí ele me contou, o cara era do crime, tava querendo cometer suicídio por causa de droga, assim, de coisa que ele fez errada. E, enfim, ele meio que teve ânimo na vida de novo. Depois eu não conversei mais, assim, sabe? Conversei no dia, depois não... Mas eu acredito que aquele cara, assim, mudou, sabe? Pelo menos ele teve a oportunidade de mudar ali, sabe? Talvez Deus abriu os olhos dele ali pra, tipo... Cara, tem uma saída ainda pra ti, sabe? Certo. E por isso que eu não largo meu rap, não largo... A gente tava comentando antes da questão de dinheiro, né? Que eu nunca ganhei dinheiro com a música... Mas eu acho que vale muito mais, sabe? Isso aí, esses testemunhos, as pessoas sendo transformadas, as pessoas me respeitando, me olhando diferente. É esse, né? Tá resgatando almas aí, tá ajudando a resgatar o cara almas. que tava preso sai da cadeia e diz, cara, lá na cadeia a gente ouvia tuas músicas lá e ajudava nós ali, sabe? Eu conversei esses tempinhos, fui cantar em Farroupilha, conversei com um cara, ele disse, cara, teus clipes a gente assistia todos, a gente conhece teu trabalho do primeiro até esse último que tu lançou aí. Bacana. E ele era um cara que ia se batizar na igreja. Tava preso. Ele falou, vamos me batizar tal dia aí. Fui cantar num evento lá em Farroupilha. Acho que faz uns 15 dias, eu acho, 20 dias. Daí conheci esse cara, Juliano, o nome dele. Ele falou, cara, eu via tudo tuas músicas lá no presídio quando tava preso. E agora vou me batizar aí, ó. Então, tipo, tu vê, não é que a minha música fez o cara se converter, né? Mas, tipo, meio que edifica os caras, assim, né? Claro que sim, cara. Claro que sim. Ela ajuda, né? Tu é usado por Deus para alcançar outras pessoas. Pode ter certeza disso, né? E a minha relação, assim, com o rap e rap crime, assim, né? Que eu sempre falo. É por isso, sabe? Porque eu acho que o pastor de terno e gravata, ele não vai chegar ser tão bem recebido quanto o rap, por exemplo, dentro de um presídio. Sabe? O cara que tá no presídio, geralmente ele cresceu numa periferia. O cara cresce ouvindo rap, ouvindo um pagode. Já cantou em presídio? Não, ainda não. Nunca pensou em já pensei. Eu tenho um amigo que é do rap gospel que ele prega no presídio. Pô, legal. Ele é chamado de pastor pelos presidiários. Ele vai uma vez por mês. Mas eu vi que tem umas pregações tuas no Instagram, eu acho, né? Tu canta e prega também na igreja, né? Normalmente pra jovem. Isso. Certo. No geral, assim. Não tem muito... E a pregação também tem muito a ver com o teu testemunho, Isso. né, cara? Mas eu, na verdade, eu não gosto de ir na igreja e só cantar, sabe? Certo, claro. Pra não ser só uma atração da noite ali. Entendi. Então eu sempre dou uma palavrinha de 5 minutinhos, assim, só pra dar uma quebrada, assim, daí eu vou lá e canto o meu louvor ali, canto 1, 2 músicas, ou dou meu testemunho. Legal. Não gosto de só ir lá pra cantar, tipo... Geralmente essas vigílias, os caras me chamam, vai ter uma vigília, vai ter 50 bandas aí. Tu vem lá pra ser mais um. Tu vem aí, canta 3 músicas, eu nem aceito, sabe? Certo, tipo, entendi. Agora se o cara vai me deixar, me dar uns minutinhos e dizer, tu tem 20 minutos, irmão. Aí tu pode cantar 4 músicas, ou tu pode pregar, ou tu pode fazer o que tu quiser. Daí eu... Cara, na igreja, tu dá esse testemunho, tu tá ali pra um público, digamos assim... que ou aceitou Jesus ou está na iminência de aceitar, quer mudar a vida, né?
Quando tu faz, por exemplo, veio pro podcast, veio pro Escúcio-Cast participar, ou foi numa outra entrevista, ou fez lá um rap no que foi para uma rede social, NB ou qualquer outro lugar, né? Tu sente de parte da turma do crime, digamos assim, uma certa represália? Alguém te falou, pô, cara, não vai lá, tá falando contra nós, tu tá fazendo com que as pessoas saiam do crime. Tu tem isso, Não. cara, ou não? Tem Não respeito com tem relação respeito. a isso? Na Muito pelo verdade, contrário, tu serve que te incentivam, inclusive, na verdade, né? os caras incentivam. Certo, certo. Porque, na verdade, o crime, ele não é que ele não fica recrutando, assim, como a gente imagina, sabe? A maioria vai porque quer, sabe? Procura, né? A maioria procura. Certo. Ou procura, ou cresceu já num ambiente, tipo, o pai e a mãe já é do negócio, o cara cresceu ali, né? Mas a maioria procura. Por questão de influência que nós estávamos conversando antes. O cara olha, vê a vida dos caras, quer ser igual, idolatra os caras, vai virando amigo dos caras. E esses caras, eles são muito bons com o pessoal deles, sabe? Eles ajudam muito, assim. Protegem. Então tu se sente um cara, tu se sente melhor, assim, né? Tu tá ali, tipo, pô, meu, o patrão lá e tal me conversa comigo, o cara me ajudou, o cara... Então tu acaba indo, né? Mas eles não ficam recrutando gente, sabe? Entendi. Eles preferem, inclusive, que tu vá pelo caminho certo. Eu não sei se isso é real, né? Não sei como é que funciona aqui, porque eu não tenho contato com questão, assim, de facção, essas coisas, né? Mas eu já vi que lá fora, não sei como é que é aqui no Sul, eu já vi que lá fora, por exemplo, pra te sair de uma facção é só se tu se converter. Lá pra cima, lá São Paulo, Rio de Janeiro. Aceitam se tu for pra te converter. Tá, tu quer sair, mas se tu for se converter, se tu disser assim, eu quero sair só porque eu quero mudar de vida, se tu não vai pra igreja, eles te eliminam, porque tu acaba, é um cara que sabe muito, sei lá, né? E agora, isso eu não sei como é que funciona pra cá, né? Como é que é essa questão aí. Mas nunca tive represália, assim. Certo. Eu já senti um pouco de talvez maldade, assim, uma vez que eu lancei um videoclipe e tinha umas armas no clipe. Eu lembro dessa passagem. Inclusive, eu lembro que teve comentários, né, de pessoas condenando. Né? Tem arma, onde é que veio essa arma? Não Isso, sei o quê. foi aí que eu decidi, que eu falei que eu disse que eu falei com Deus que eu queria largar o rap, sabe? Que o nome da música era Entre o Ódio e o Perdão. Eu falava de um desejo de vingança que eu tinha sobre aquela morte do amigo meu. Certo. Tipo, eu tava num período difícil onde eu comecei a escrever e falei, cara, eu quero me vingar, eu quero... E aí eu falo na música, né, sobre esse desejo de vingança, só que daí, enquanto eu escrevia a música na época, eu tava realmente sentindo esse desejo de vingança. E aí eu guardei o papel... Isso faz o quê? Uns 3 anos, cara? Faz mais, faz uns mais? 7, 8. Pô, eu pensei que era recente, cara. Não, a música é recente, faz uns 3, eu acho. Isso aí, tá. Foi em 2020. Sim, eu lembro mais ou menos assim. Teve muito comentário. Isso. De onde é que vieram essas armas, não sei o quê. Vai puxar a ficha criminal desse cara. Eu lembro de algumas coisas assim, cara. Foi bem, bem feio, assim, ó. E aí eu lembro que... E não teve lance, assim, tipo de... Pô, tem a arma ali da polícia atrás de ti pra te perguntar e tal? Não. Inclusive eu fui, antes de gravar o clipe, antes de usar a arma, eu fui na polícia. Sério, cara? Mostrar as armas com nota e tudo. Eu disse, ó... Aí era arma real mesmo? Não, era Airsoft. Assim, tipo simulacro, era Airsoft. Mas era... com Airsoft, mas com registros. Tu fez todo o negócio, foi lá na polícia, vou fazer um clipe assim, e eles de boa, né? Sim, pode fazer. Pode fazer. Eu cheguei lá e disse, cara, estacionei o carro com as armas no porta-mala, com as notas e tudo, falei, cara, cheguei num policial na frente da delegacia, assim, eu tenho umas arminhas de Airsoft aqui, tenho todas as notas, eu sou artista, eu quero lançar um videoclipe onde essas armas vão aparecer. Tem algum problema? São armas de brinquedo, tá aqui as notas, tudo certinho, te pediram do que era o videoclipe e tal. Daí ele me pediu o que era, daí eu falei, um videoclipe que vai relatar uma história de vingança, mas é um videoclipe cristão, onde a gente fala de perdão e tudo mais. Daí ele, não, cara, não tem problema nenhum. O problema é se alguém vê o clipe e denunciar a gente, denunciar você, né? Aí nós vamos ter que... daí a gente vai averiguar, mas se tu tem tudo certinho, vai lá e grava. Beleza. Eu não quis nem olhar, sabe? Aí eu fui lá, gravei e lancei com o intuito de, tipo, mostrar eu lembro, que o perdão... Vocês estavam no fundo, acho que eram os eucaliptos abaixo, e vocês estavam, tipo,
numa laje. Uma laje que mostrava ali, você tava com a arma, né? Isso. Eu lembro disso aí, cara. Mas na verdade, esse aí foi um pouquinho depois. Tipo, a música que eu lancei primeiro, que deu a repercussão mais ruim, assim, foi um pouquinho antes, que era essa música solo minha, né? Aí, as primeiras cenas eu tava com a arma em casa, falando de me vingar, e a segunda take do clipe era eu na igreja, de terno, falando de perdão. E aí a música, o intuito dela era dizer que o perdão é melhor que a vingança, né? E aí teve uma repercussão ruim, e aí eu quis largar do gospel, das ali coisas. Tu te magoou com isso, machucou. Foi aonde que eu quis largar de tudo. E aí daí eu tive o convite do Haikiri, que é um artista de bento também, lá da Neste Panos e tal, que ele ia lançar o Pelas Ruas Daqui, o nome e falava de rua, só que daí o clipe era também com armas, mas a ideia do clipe era nós ser traficantes de informação. A gente fez uma encenação de como a gente fosse traficante, só que em vez de nós vender droga, nós vendia livros. Entendi. E a ideia do clipe era nós estar, tipo, numa favela, assim, vendendo livro, como se o livro fosse algo proibido, sabe? Porque é tão difícil de chegar na comunidade. Na favela. E aí a gente fez com esse intuito, de tipo mostrar uns caras vendendo, meio que traficando os livros, assim, de tão ruim que é. Parece que é proibido, né? Entendi. Ter dentro da favela. E aí que foi a repercussão pior, assim, depois, né? Cara. Aí, eu já tive a repercussão ruim do Entre o Ódio e o Perdão, e aí eu lancei de novo, com armas de novo. Com o livro. Com os livros ali. E aí a galera não entendeu nada. É que o que deu os comentários? O pessoal que postou a notícia, tipo, tinha várias fotos de nós com o livro na mão. Mas a foto principal da notícia era nós com as armas, né? E aí o pessoal não abre a matéria, né? Não lê. Tipo, jovens lançam um videoclipe de rap, daí tava nós com umas armas. E explicava na matéria que as armas eram... Sim. Não, acho que não. Acho que não. Falava, Só falavam a história do... Cara, eu lembro que os comentários ali foram muito pesados. Teve coisa muito pesada. Teve. Eu nem abri, eu acabei... Não olhando tudo, porque... Eu vi os primeiros, assim, depois eu não fui olhar pra não... Eu lembro que uns amigos me chamavam, assim, tu viu que falaram de ti lá? Eu, nem vi, nem quero saber. Tu sabe, cara, que eu na época, eu não li tudo. Eu li a matéria e tal, e vi alguns comentários, né? Depois, claro, vai passando, o pessoal esquece. Sim. Mas comigo eu pensei, pô, se fosse algo ilegal, né? Ou uma arma ilegal, uma arma, sei lá, o cara não ia estar mostrando ali, eles iam bater na casa dele, iam pegar ele, as armas e tal, iam prender. Então, eu imaginei, deve ter o que tá ali é legal, sim, né? E o objetivo era justamente mostrar que aquele não é o caminho, né? Mas internet tu vê de tudo e as pessoas não leem muito a matéria e já começa a dar opinião. Eles lêem só o título da matéria, eles não abrem, né, o link ali. Inclusive no dia da gravação os GCM estavam lá. Eles foram lá. Foram ver lá. Foi bem que a gente gravou no Eucalipto e numa rua vazia, assim. E aí eles viram todo o movimento de moto e tal, foram lá. Mas daí a gente explicou tudo, eles ficaram um pouquinho até assistiram, depois foram embora. Tipo, porque tava tudo dentro da lei, né? Certo. Daí nessa época, voltando a falar da questão do crime, nessa época eu senti meio que uma represália, assim. Porque o que acontece? Eu sou de Bento Gonçalves e do Eucaliptos. Existe tipo um comando maior, digamos assim, né? Do crime, assim, aqui, né? E eu recebi algumas ligações de tipo o cara me convidando pra ir em outra cidade. A gente vem pra cá que a gente te paga tudo e paga mais o teu cachê, o que tu quiser aí. Só que eu sabia que era armadilha, assim, sabe, de outras facções, digamos assim, porque por achar que eu era talvez de alguma facção aqui de Bento. Tipo, o cara, como é que o cara tem arma? Ele é do bairro ali, tem arma, então ele é dos caras, né? Então eu fui meio que confundido um tempo, assim. Foi aí que eu decidi, cara, não vou largar de tudo e tal. Decidi largar o rap, pensei em só trabalhar, né? Já tava como barbeiro ali e tal. Falei, cara, eu acho que eu vou ficar aqui numa barbearia quietinho, não vou mais nem me envolver com nada. Daí foi quando apareceu esse testemunho do cara que decidiu que ele ia se matar e desistiu do suicídio, né? E aí eu falei, cara, eu tenho que continuar, eu tenho que... Só que daí eu vou parar com essa questão de arma e tal, né? E não vou fazer mais clipe dentro do bairro por enquanto, né? Aí eu dei uma segurada, assim, comecei a lançar umas músicas, inclusive a última música que eu lancei nem rap um louvor, assim, mais tradicional. Certo. Tentei me arriscar a cantar, sabe? Certo.
E teve uma reprodução bem baixa, assim. Esse foi o menor, assim, dos clipes. Mas foi uma experiência bacana, assim, tipo... Agora eu tenho já algumas músicas que eu quero gravar novas. Rap isso, ou não? Rap? rap. Mas é mais, sabe, tipo um rap misturado, assim, sabe? O refrão é bem tradicional, aí entre umas rimas, assim. Legal. Bem bacana. Só que eu tô atrás agora de, tipo, apoio de novo e tal, né? Certo. Não cheguei a divulgar ainda, assim, eu quero apoio e tal. Mas eu já tô meio que por fora, assim, conversando com algumas pessoas pra mim. Ó, galera, o cara tá na área aí, né? Vamos apoiar, vamos patrocinar, vamos ajudar, porque é talento, né? Talento é cultura, é resgate também de pessoas que estão num caminho que não é o ideal, né? Que não é o caminho de Cristo. Então, vamos ajudar, né? Aí também eu toco, o podcast é pra isso também, Isso aí. né? Eu tento muito. A minha música é mais voltada pra isso, né? Almas e não palmas, digamos assim. Legal, Né? cara, bacana. Tipo, porque eu desisti há muito tempo já dessa questão de ser artista, assim. Eu tenho meu negócio e é aquilo, sabe? Se eu faço o rap, vou cantar nas igrejas, nunca cobrei R$1. Às vezes eu peço, tipo, um apoio da gasolina. Na verdade, tipo... Tem um certo custo, né, tem. pra tu fazer isso, né, também. Mas né? eu nunca cobrei, assim, cachê. Certo. Me dá R$100, me dá 200, sabe? Nunca... A única coisa que eu peço é ou me ajuda com a gasolina ou divulga o meu CD pra mim vender no final do culto ali, pra mim ganhar uma graninha. Tipo, essa última vez que eu fui, eu vendi 10 CDs. Eu vendo R$10 cada um. Legal. Ganhei R$100. Já tirou o custo de fabricar o CD e a gasolina, sabe? Aí, isso aí pelo menos eu não tiro da minha barbearia, da minha casa pra fazer, né? Certo. Mas basicamente é isso, cara. Eu sou o cara que trabalha de dia, final de semana na barbearia, de noite eu vou cantar em algum evento, alguma igreja. Trabalha até no sábado? No sábado o dia inteiro. Domingo não? Domingo não. Domingo é o dia de folga. É. Dia pra curtir a pequena. Isso aí. Como é que é o nome da menina? Louise. Louise. Pequena é a patroa. Legal. Sempre faz alguma coisinha. Na verdade, eu comprei meu carro recente, né? Comprei essa semana aí. Ah, legal, cara. Eu tava a pé ali, daí a gente tava dando uma segurada em sair, porque é ruim, o cara depende de Uber, carona e tal. Daí agora a gente tá aproveitando um pouquinho mais, assim. Show, dá pra levar elas passear e tal. Tu mora no Eucalipto mais lá embaixo ou mais aqui em cima? Moro bem no meio ali. Bem no meio. Dizer que eu dava no centro. E a barbearia é lá também? Na beira da rua, assim. Na tua casa também? Isso. Ah, legal. A minha casa é 2 pisos, em cima mora o meu pai e embaixo moro eu, minha esposa e minha filha. Bacana, cara. E aí eu tenho uma garagem e uma salinha comercial, assim, que é uma salinha um pouquinho mais, do mesmo tamanho que aqui, talvez, um pouquinho menor, talvez. Legal. E aí tem minha cadeira, meu espelho, uma bancada ali, corto o cabelo ali. Clientela fixa. Sim. Tem cliente que vai lá, só corta Sim, contigo. tem cliente da cidade inteira, sabe? Bacana, não é só cara. do bairro. Pô, tem legal. cara que vai lá do Municipal, do Progresso, Pô, legal, cara. do ZAT. Vou lá conhecer a tua barbearia. Uma hora aparece Vou lá. lá. Não tem cabelo, mas vamos lá. Eu atendo sempre das 5 até as 8 durante a semana. E com agendamento, né? Sempre Das com horário. 5? Até as 8 da noite. 5 da tarde até as 8? E sábado das 9 da manhã até as 5 da tarde. Ah, tu não atende todo dia, então, manhã e tarde? Não, manhã e tarde não, porque manhã e tarde agora eu vou começar. Eu tava trabalhando num emprego, e aí eu saí, que era por dia e tal, eu preciso de algo mais estável. Certo, claro. E aí eu vou começar a trabalhar numa estofaria semana que vem. Legal, cara. Ah, então tem outras coisas além da durante barbearia. o dia, aí, porque o que acontece, o Eucalipto é um bairro pequeno, né? Durante o dia todo o pessoal trabalha o pessoal e tudo. tá então eu fico lá já tentei abrir o dia inteiro. Fico lá, vem 1, 2 caras, então acaba que não vale a pena ficar lá, sabe? De dia. Certo. Aí chega o final da tarde, que o pessoal vai chegando do trabalho, daí eu sempre tem gente para atender. A minha renda vem de lá, sabe? Se eu não preciso trabalhar na empresa, sabe, durante o dia. Eu vou porque eu vou ficar parado em casa e... Tá certo, cara. E aí eu consigo aumentar minha renda e investir nas coisas, né? Sem dúvida, cara. Mas se eu ficasse só na barbearia, eu consigo manter legal já. Gosta de morar ali, né, cara? Gosta. Curte. Eu gosto, mas eu já tô a fim de sair, sabe? Por questão de... Mas agora eu tô numa fase mais tranquila, assim, sabe? O bairro... Hoje é bem calmo, não tem mais, sabe, bagunça lá. Mas às vezes tem um som alto, sabe, bairro, comunidade é assim, né? É que tudo ali é muito perto, né? As casas são muito perto, né? Os terrenos normalmente, tu pega em outros bairros, tem um terreno maior, tem afastamento das casas ali, é tudo muito junto, né? Tudo junto.
Então o cara faz um barulho aqui, tu já ouve do sim, lado, né? A minha casa até, tipo, Mas do o lado... povo é trabalhador, né, cara? É. O povo ali dos Eucaliptos é trabalhador, é um povo dedicado. Ali, a fama do bairro é um pouco ruim pelo passado do bairro. Cara, Teve muita... A periferia hoje em Bento, ela tem essa questão, né? O Municipal, os Eucaliptos, sei lá, o Tancredo, outros bairros ali, né? O pessoal tem Mas, que jogar cara, uma julgada, né? assim como em outros locais da cidade, tá cheio de gente muito trabalhadora, muito dedicada, né, cara? Muito mais do que criminalidade, com certeza, né, cara? E só que o pessoal ainda tem um receio, né? Minha barbearia, por exemplo, é uma prova disso. Várias vezes, assim, os caras veem um trabalho meu que eu posto na internet, eu quero fazer um curso contigo, aqui embaixo. Quero cortar contigo. Então vem aí, né? Meu endereço é tal. Os caras já dão uma desculpa e não vão. Mas isso aconteceu, tipo, acontece sempre, sabe? E aí, já tentei abrir um negócio ali no centro, né? Mas não curti, assim. Eu achei meio... Não conseguia captar novos clientes, sabe? Ainda que os caras estavam sendo eucaliptos pra ir lá no centro cortar o cabelo. Certo. E aí vou ficar lá mesmo. Tô em casa. A ideia de eu sair ali eu quero um lugar mais calmo, sabe? Mas não que ali seja bagunça, mas é que nem eu falei, às vezes no final de semana um cara bota um som mais alto, ou criançada correndo na frente da minha casa, cachorrada solta na rua. Aí é mais isso, sabe? Mas lá é bem tranquilo de morar, bem bom, assim. Eu moro a vida inteira lá. Certo. Tu tava falando primeiro, cara, a questão de estrutura, né? Tu falou de acho que foi cultura ou algumas coisas que faltam no bairro, né? Sente falta de muita coisa ali embaixo, cultura, oportunidade, esporte, enfim, locais bons para, sei lá, para gurizada ter um espaço para brincar. A estrutura do bairro não permite um pouco também, né? Porque não tem lugares assim para te fazer uma quadra, por exemplo, O espaço que vocês têm ali é o salão comunitário. Ali na frente do salão tem uma área ali, né? Isso aí, então acaba que... Mas eu acho que, por exemplo, poderia ter aí a questão do esporte de outra forma. Não precisa ser uma escolinha de futebol. Podia ser a questão da arte marcial, que nem eu falei. O Veríssimo até já colocou lá. Só que daí falta professor, né? Falta alguém que fique lá. Talvez tinha que ter um professor que more no bairro. Na comunidade. Conheça as pessoas, né, cara? E é bem difícil manter, assim. O povo também, às vezes, quer tudo de mão beijada, né? Mas eu vejo que falta, assim, a questão do esporte, a questão da cultura, assim. Tipo, ter sei lá, talvez uma biblioteca, um negócio, assim, que incentive o cara a estudar, a desenvolver algum curso, sei lá. Eu já pensei várias vezes em dar aula de barbeiro, por exemplo, de graça, assim, na comunidade. Pensei muitas vezes mesmo. Só que a minha estrutura é muito pequena, assim, e eu sou pobre, cara, tipo, também, né? Eu tenho uma família, tenho trabalho, como eu falei, trabalho durante o dia em empresa, chego em casa, abro a barbearia, daí eu penso, quando que eu vou ter tempo pra minha família daí se eu ficar fazendo mais coisa, né? Eu tenho trabalho na empresa, trabalho na barbearia e tenho os eventos que eu vou cantar. Tenho a minha música, Então, é difícil pra mim, eu já dou aula também, então é difícil pra mim, pegar um projeto, assim, né? Agora eu vou pegar uns domingos pra mim dar aula de graça pra todo mundo ali que quiser aprender. Pois é. E sem apoio nenhum, né? Ninguém vem ali se estraga uma máquina das minhas. Ninguém vai me dar, sabe? Pois é. E aí eu acho que falta mais a questão de, tipo, sei lá, eu não sei pra quem recorrer isso, sabe? De, tipo, ir lá alguém e montar alguma... É que não tem nem, que a gente falou, não tem espaço, né? Era pra ter um postinho lá, montaram uma pracinha porque o postinho diziam que o terreno não comportava o posto. Isso aí. Mas ali na frente do salão tem um espaço bacana ali, né, cara? Ali tem bem central, né? O centro do bairro ali, planinho, né? É verdade. Ali eu acho que daria pra montar alguma coisa, mas não sei, assim, como é que... Pois é. Mas bacana, Dri. Tua história é muito legal, cara. Muito legal. E... vamos continuar desenvolvendo o rap, então. Sim. Tá saindo projeto novo? Tem umas músicas novas, tem uma música mais antiga que eu tenho que eu considero a minha melhor composição, assim, a música Eis-me Aqui. E dá uma palhinha aí pra nós, rola ou não rola? Dá pra mim fazer uma palhinha agora, só se eu meio que falar, assim, declamar a música. Se quiser declamar, cara, legal. Deixa eu pegar aqui o início dela. Não tem problema.
Na verdade, eu vou fazer de uma outra que tem, que fala do beleza, testemunho do... Beleza. É assim, ó. Ouvi o teu chamar e disse, eis-me aqui. Morri pro mundo e em Cristo renasci. Eu agradeço a mudança de percurso. Só em ti posso sonhar com um bom futuro. Lembro das vezes que milagres eu vivi. Posso chamar de milagre eu estar aqui. Poder cantar coisas que eu presenciei, como naquele dia por tua música que hoje eu não me matei. Uau. Eu lembro que nessa hora eu desabei, baixei a cabeça, muito eu chorei, porque era um dia que eu estava desanimado, mas o Senhor me lembrou porque eu fui chamado. E eu fui seguindo, sempre na minha jornada. E a notícia foi que eu larguei as quadradas, mas não larguei, eu só troquei de arma, e agora carrego minha Bíblia Sagrada. Por isso que arrepia, sente o peso das palavras. Não foi o rap, mas o que ele carregava, que vai além da poesia, um chamado para a vida, muito maior que apenas rimas cantadas. O beat, o flow, a métrica, não. O clipe, a força, a técnica, não. O ataque, a punchline, a informação, não. Foi um brado de um leão que trouxe luz na escuridão. Jesus. Muito bom, cara. Esse trecho aí é de uma música minha que conta o testemunho desse dia aí que eu tava desanimado. Escrita cara. por ti, é tu que escreve Sim. tu que compõe todas as músicas. Todas as músicas fui eu que compus. Tem um parceiro ali que canta contigo em alguns clipes que eu vi no teu Instagram. É teu parceiro de música? Desenvolve? Não, era uma música ali. Uma música ali que eu tenho o cara... eu não sou muito ruim de cantar, assim, sabe? Aí eu pego alguém pra cantar os refrão, né? Certo. Eu escrevo o refrão, mas eu chamo alguém aí que canta, tem uma melodia legal aí na voz pra acompanhar. Aí Bacana. tem o Marcelo Souza, que canta Mais Que Vencedor. Aqui de Bento também. Também, de Bento. Legal. Tem um rapaz de Barão que canta Eis-me Aqui, que ele canta o refrão, que é o Chefe Lira. Tem a música com o Mano Leco, que é um cara aqui de Bento também, do rap. Tem várias participações, assim. Legal. Tem uma menina de Santa Rosa que eu fiz uma música... Como é que é o nome dela? Cíntia Dias. Cíntia Dias. É uma música Volta Pra Mim. Essa turma toda tá no Instagram aí. Sim. Vamos marcar eles depois aí no vídeo. E, bem bacana, assim. E agora tem o Dilton, que é um cara lá aqui de Bento. Ele congrega numa igreja ali em Farroupilha, que canta muito, assim, cara. Um negãozão, assim, daqueles que tem uma voz, sabe? Massa, cara. E aí ele vai cantar essa nova versão da música Eis-me Aqui, que agora, antes tinha o Chefe Lira, né? Que no refrão eu vou botar ele, daí eles vão fazer uma versão acústica da música. Voz e violão com esse cara cantando. Daí eu pedi pra ele deixar Deus usar ele aí, escrever ele o refrão, Massa, sabe? cara, muito legal. Muito legal. E eu acho que esse ano aí vai sair umas coisas novas ainda. Quero ver se lanço mais um ou dois clipes até o final do ano. E quem sabe uma mixtape, assim. Eu tenho umas músicas também que eu fiz, tipo, pra minha esposa, pra minha filha. Que eu queria fazer, tipo, uma mixtape, assim, de umas músicas mais love song, assim, né? Tipo, mas é tudo envolvendo ainda, né? Não digo gospel, mas ainda eu falo de Deus nas músicas, ainda. Talvez não é uma música que eu não vai cantar numa igreja, mas eu não vou cantar em evento. Certo. Eu fiz pra minha mulher, pra minha filha. Bacana. E, enfim, quero ver se lanço também. Bacana, cara. Quem quiser te acompanhar nas redes sociais, Instagram, procura por Dri, né? E no YouTube? Também, Dri. D-R-E-E. São as duas que tu usa? Facebook, tu tem alguma coisa também? Tenho no Facebook ali a página Dri também. Tá. Tudo que eu posto no Instagram sai no Facebook. Tá, show. Que é o Instagram oficial Dri. E daí no Facebook é só Dri ou Edgar Matos, pra quem quiser me adicionar, né? E no YouTube Dri também. Daí minhas músicas estão em todas as plataformas digitais, Legal. Spotify, Deezer. Tá. Pô, tá bacana, em tudo. cara. Legal. E aí nas plataformas também é Dri. Legal. Então, você viu aí, se liga, tá? Tem no descritivo desse vídeo aqui, tem todas as redes sociais dele, você pode acompanhar, pode curtir, pode comentar, pode compartilhar, se inscreve nos canais e difunde o trabalho desse cara aqui abençoado, esse cara iluminado aí por Deus, que Deus tem usado para alcançar outras pessoas. Cara, vou passar a palavra para te finalizar. Quero te dizer que foi um prazer te receber aqui, cara. Fiquei muito feliz por ter topado, por ter coragem de contar a tua história, né? Eu tenho certeza que falando da tua história, certamente outras pessoas serão motivadas a seguir por esse caminho do bem, o caminho de Cristo. Isso aí, com certeza,
não tem preço que pague, né? Tu falou Sim. que tu não trabalha, tu não faz a música por dinheiro, né? Ou melhor, tu não vive da música, tu vive a música, Isso. né? Tu me disse isso. Então, foi um prazerzão, cara. Passo a palavra para te finalizar. Cara, eu agradeço também, agradeço todo mundo aí que vai acompanhar o programa. E é isso, eu queria convidar todo mundo a pelo menos, sabe, conhecer aí esse trabalho, mesmo que o cara não goste de rap, não gosta de... Mas poder entender o porquê das coisas, né? Para finalizar, assim, eu tenho um testemunho que eu queria contar, que foi de uma vez que a primeira vez que Deus falou comigo, sabe? Eu fui convidado para cantar numa praça ali na Centenário. E aí eu orei assim antes de cantar, e eu falei, Deus, foi um evento que tinha muita coisa envolvendo o gospel, né? Tinha bandas, tinha coreografia, tinha pregadores e tudo mais. Eu falei, Deus, eu acho que parece que eu tô no lugar errado, sabe? O rap, assim, tá todo mundo cantando umas músicas tão bacanas, assim, será que o rap vai fazer alguma diferença aqui nessa... E eu lembro que eu subi no palco, comecei a cantar, e lá na pista de skate, lá em cima, tinha uns caras fumando, andando de skate ali, né? E eu lembro que todos, sem exceção, todos pararam. Metade desceu pra ir assistir de perto e a outra metade sentou lá na pista mesmo, em cima do skate, pra ficar assistindo. Que massa. E aí eu lembro que Deus falou comigo assim, tem um público que só tu vai alcançar. Amém. E aí depois disso eu comecei a fazer realmente, assim, me dedicar, assim, pro rap, né? Então eu queria convidar o pessoal a conhecer, né? Quem quiser também me convidar para ir num evento, a gente pode deixar o número Vai estar tudo no descritivo Vou, do não vídeo. cobro nada. A única coisa que às vezes eu peço, dependendo a distância, é uma ajuda na gasolina ali, R$30 para mim, mas não cobro nada. Vou lá com um prazer, assim, só uma promessa para Deus, assim, que onde me chamar eu vou ir, sabe? Legal, cara. Desde que seja para Ele, eu vou ir. Amém. E é isso. Muito obrigado aí. Quando precisar, eu volto aí. Valeu, cara, valeu. Se liga aí no Escuceucast, curte, comenta, compartilha e se inscreve nas redes sociais, porque aqui você tem convidados especiais com conteúdos mais especiais ainda. Valeu, até a próxima!